Olá, meu nome é Tiala Santana e irei apresentar o trabalho intitulado Perfil Antropométrico de Crianças e Adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1, atendidas em uma clínica escolar de nutrição. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a professora Thaís Honorato e Laís Espíndola. Então, o diabetes mellitus ele é classificado como um grupo de distúrbios metabólicos evidenciados por defeitos na ação, secreção de insulina ou em ambos os processos. Pode ser pelo menos do tipo 1, tipo 2 ou gestacional, sendo que o diabetes tipo 1, ele acomete em sua maioria crianças e adolescentes. Então, considerando o fator doença crônica, e o fator do ciclo da vida, que é a infância e a adolescência, que são fases em que ocorre crescimento, desenvolvimento corporal e hormonal, a avaliação do estado nutricional desempenha um importante papel. Então, na detectação precoce de distúrbios nutricionais ou situações de risco. E a antropometria entra neste cenário, como um fator que deve ser de vigilância, não somente com o ato de medir ou pesar a criança. Então, pensando nisso, o objetivo do estudo foi analisar o perfil antropométrico de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 atendidos na clínica escolar de nutrição. Então, o estudo ocorreu através da coleta de dados em 50 prontuários, no período de março de 2015 a outubro de 2018, realizado em crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, de ambos os sexos, que apresentavam diagnóstico de diabetes tipo 1 e que eram atendidos no NUP. O NUP é um de atendimento nutricional em pediatria que faz parte do CEAD, o Centro de Estudo e Atendimento Dietoterápico. Então, foram avaliados os índices estatura-paridade, peso para estatura, peso para idade e MC-idade, a circunferência do braço e as dobras cutâneas, de acordo com a faixa etária recomendada para cada índice, proposta pela Organização Mundial da Saúde, e esses índices foram avaliados no Antro e Antro Plus, a depender da faixa etária, menor de 5 anos e maior de 5 anos. Então, os índices e parâmetros foram avaliados de acordo com a faixa etária e o estadiamento puberal, sendo que para a classificação do estadiamento puberal foram utilizadas as classificações propostas por Tanner para meninos e meninas. Então, as crianças e adolescentes, frente às escalas de desenvolvimento puberal, indicavam em qual grau elas estavam, E aí, a partir dessa análise, era realizada a classificação entre pré-púbere, púbere ou pós-púbere. Então, os dados foram cadastrados na ferramenta Microsoft Excel 2010. Foi realizada em seguida a análise descritiva para caracterizar a amostra estudada, seguida da análise de frequência absoluta e relativa dos dados antropométricos de acordo com a faixa etária e o estadiamento puberal. Então, o que a gente encontrou? Em sua maioria, a população era do sexo feminino, apresentava-se na faixa etária de 10 anos ou mais e eram pacientes classificados como pré-púberes. E o que a gente observou em relação aos índices antropométricos por faixa etária? Os índices apresentavam em sua maioria adequados pela faixa etária, E aqui eu destaco apenas o IMC, que apresentou maior grau de distribuição amostral, considerando as taxas de sobrepeso e obesidade encontradas. Em relação aos índices segundo o estadiamento puberal, a gente observa aqui que em sua maioria apresentaram-se adequados, Mas eu faço um destaque para os pacientes pós-púberes. Embora eles não tenham apresentado nenhum grau de baixo peso, ou baixa estatura paridade, ou magreza acentuada, a gente destaca aqui alguns graus de sobrepeso e obesidade, nessa faixa etária. Além disso, foi realizada a análise da circunferência do braço e das dobras cutâneas de acordo à idade, Então, a gente observa que esse gráfico está muito mais coloridinho que o outro. A gente observa uma variância de distribuição, principalmente na faixa etária menor de 5 anos. Eu destaco aqui que aconteceu dados de depressão ou risco de depressão. E na faixa etária maior de 10 anos ou mais, a gente tem aqui graus de depressão, risco de depressão e excesso de peso, Para ambas os parâmetros, circunferências e dobras. Em relação à distribuição amostral desses dados em relação ao estadiamento puberal, eu destaco aqui os pacientes pré-púberes. Embora em sua maioria eles apresentassem os índices dentro dos padrões de normalidade, independente da fase de estadiamento puberal, os pacientes pré-púberes apresentavam graus de depressão ou risco de depressão. Então fica aí um alerta. E em relação aos pacientes pós-púberes, eles apresentavam a mesma tendência do anterior. A gente observa aqui graus de excesso de peso,
seja para a reserva de massa corpórea ou reserva adiposa. Então, considerando isto, trouxe aqui alguns estudos, um realizado por Paulino em uma coorte avaliando crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Ele não apresentou tendência ao ganho de peso excessivo ou aumento na percentagem de massa gorda no período avaliado. Outros estudos também verificaram resultados semelhantes ao encontrado neste estudo, né, em relação ao crescimento adequado e estado eutrófico das crianças. Marques e colaboradores avaliando adolescentes com diabetes tipo 1 verificou que, em relação à dobra cutânea tricipital, a prevalência de excesso de peso foi de 25,4%, que foi um dado superior a este estudo. E aí a gente destaca aqui o seguinte, atenção ao risco de depressão e depressão, né, dos parâmetros circunferência do braço e dobras, principalmente na faixa etária menor de 5 anos, e o excesso de tecido adiposo em pacientes pós-púberes. Então, fica aqui o destaque para a gente avaliar o porquê, né, dessa população estar apresentando esses fatores. E aí conclui-se que a população apresentou, de modo geral, o perfil antropométrico satisfatório. A circunferência do braço e as dobras cutâneas foram os parâmetros que apresentaram maior frequência de alterações, sugerindo tendência à amostra avaliada ao aumento da prevalência do excesso de peso. Contudo, independente da faixa etária ou do estadiamento puberal, os índices e parâmetros estavam dentro dos padrões de normalidade. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.